Irmãos, eu tenho a proposta aqui nessa manhã de trazer uma reflexão do Salmo 40, do poço ao poço. Um C cedilha, né? Muda muita coisa, uma letrinha no português muda muito. É uma transição bacana, né? Do poço ao poço. É a experiência do grande rei salmista Davi, que nos conta essa experiência que ele teve com Deus, de tantas que ele teve. Então, eu quero convidar os irmãos a abrir o Salmo 40, né? Fica de pé um pouquinho, irmãos. Nós vamos ler só 3 versículos. O Salmo é muito rico. E à medida que eu fui estudando, parei nos 3 primeiros. Outra oportunidade a gente fala do resto. Salmo 40, versos de 1 a 3. Vamos ler juntos. Esperei confiantemente pelo Senhor. Ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Tirou-me de um poço de perdição, de um tremedal de lama. Colocou-me os pés sobre uma rocha e me firmou os passos. Ele me pôs nos lábios um novo cântico, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão estas coisas, temerão e confiarão no Senhor. Que Deus os abençoe. Podem sentar. Esse trecho, acho que muita gente sabe ele de cor, né? Ficou meio curto aqui para comportar aqui a Bíblia e o computador, né? Salmo é sempre um louvor, uma adoração, são os hinos do saltério. A poesia hebraica os classifica, né, como de louvor, de adoração, reais, sapiensais, imprecatórios, de lamento. Esse salmo aqui 40, nós não lemos todos, mas ele se classifica em pelo menos 3 categorias. Ele é de ação de graça, de súplica e de lamento. Nós vamos encontrar essas 3 características da poesia hebraica nesse hino que Davi compôs e nos deixou para a nossa alegria e meditação nesta manhã. Salmo, um dos salmos mais amados por todos, um dos salmos mais falado em resposta a algumas perguntas. O cara está solteirão, né? Está passando da flor da idade a menina, aí você pergunta, e aí? Estou esperando confiadamente, né? É a resposta, às vezes, que a gente ouve. É os salmos dos desesperados também, de todas as causas. É um salmo muito conhecido, muito citado, muito orado, e nós vamos conhecer um pouco mais desse salmo hoje. Uma das pessoas que eu jamais imaginei que conhecesse esse salmo, e talvez você jamais vai saber, a não ser que você seja fã desse camarada, mas eu acho que talvez alguns conheçam aqui o Bono, da banda U2. Conhece a banda U2? Eu passei a conhecer esse camarada, o Bono. Esse nome não é o nome dele, né? O nome dele é Paul Wesh, alguma coisa. Mas ele foi apelidado de boa voz, né? Bonavox, do latim, e acabou pegando Bono. E ele tem uma marca, né, que é aquele óculos.
está sempre de óculos, óculos de colorido, né? Virou uma grife, né? Virou uma marca dele. Mas aquilo é uma necessidade dele. Ele sofre de glaucoma há mais de 20 anos. E é uma doença progressiva e uma das formas é usar aquilo como prevenção, como para amenizar o impacto da luz, da sensibilidade, né, que ele tem. Mas por que eu estou falando disso? Talvez quem conheça sabe que ele é fã do Salmo 40. Aliás, ele é fã da Bíblia toda. Andei pesquisando e fiquei encantado. O testemunho dele de Jesus, como ele fala de Jesus, como ele leva a família dele à igreja, como ele ora com a família, como ele testemunha de Jesus. Inclusive o entrevistador perguntou: mas você crê na ressurreição? Você crê em Jesus mesmo nessa questão? E acho que ele, aproveitando aquela resposta de C.S. Lewis, né? Olha, milhões e milhões de pessoas no mundo todo têm sido impactadas por essa mensagem, pela sua palavra, por tudo que Jesus disse. Eu não acredito que essas pessoas estejam enganadas. E nem acredito que Jesus era um mentiroso. Então eu acredito que Jesus era o Filho de Deus. E isso me surpreendeu, esse lado do Bono. E a sua banda irlandesa lançou um álbum em 1983, era LP, Long Play, não sei se os irmãos lembram disso, né? Lançou um disco chamado War, Guerra. O mundo estava envolvido em muitos conflitos, todos os lugares havia conflitos daqui e dali, e a Irlanda sempre teve um conflito interno com os britânicos, a Irlanda do Norte com a República da Irlanda, ou seja, os protestantes e os católicos viviam em brigas, em conflitos. Isso é uma coisa lá da Idade Média ainda, que veio e perdurava até pouco tempo. E então o tema do seu disco trata disso, guerra. Então, disco de letras pesadas. A primeira faixa do disco tem a música Sunday Blood Sunday, Domingo Sangrento, Domingo, que foi inspirado no massacre que aconteceu lá na Irlanda, em 1978, quando tropas britânicas massacraram dezenas de pessoas que estavam protestando, né, pelos direitos civis, e aquele Domingo Sangrento. E a faixa primeira desse disco é essa música, Sunday Blood Sunday. E eles estavam compondo esse disco, pesado, difícil, falando dos conflitos. E esse disco, irmãos, alcançou um sucesso tal no mundo todo que desbancou o grande álbum do Thriller de Michael Jackson. A vida da banda mudou depois desse disco. E eles estavam no estúdio gravando esse tema difícil e já estava para terminar o tempo no estúdio. Parece que o baterista já tinha saído e eles tinham uma canção, eles tinham uma melodia, mas não tinha ainda uma letra. E ali diz as pessoas que escreveram que em 40 minutos Bono fez a adaptação do Salmo 40 para essa última música feita para terminar o disco, se chama Foreign, ou seja, 40, Salmo 40. E a letra dele é esses 3 versos que nós lemos aqui. Então,
aquelas pessoas que a gente menos imagina, né? Conhece o Salmo 40. O disco começou de uma forma pesada e terminou com uma canção de livramento, de gratidão, porque Deus, apesar das guerras, dos problemas, Ele dá livramento, Ele ouve o nosso clamor. E eu fiquei fã do Bono agora, sabe? Não conheço nenhuma música, mas essa Fore é muito bonita. Eu ouvi essa, bacana, até pensei em trazer aqui, parece um hino bonito. E ela ficou muito famosa na Alemanha e alcançou realmente as paradas lá de sucesso. Mas o Salmo 40 é esse salmo amado, querido, por tanta gente, conhecido. E nós queremos então trazer algumas coisas aqui. A história aqui de Davi, estava no poço e Deus o levou para o eu posso. Algumas traduções falam poço de perdição, atoleiro de lama. O verso primeiro, né, fala onde Davi estava, num poço de perdição, num tremedal de lama. A Almeida Corrigida fala assim, num poço um poço horrível, num charco de lodo. A Nova Versão Internacional fala poço de destruição, um atoleiro de lama. A linguagem de hoje vai dizer uma cova perigosa. Engraçado a gente pensar que uma pessoa do quilate espiritual do grande rei Davi pudesse também viver numa situação dessa, chegar a um ponto desse, de estar num atoleiro, de estar com a vida tão atribulada, tão mexida, tão revolvida, não sabemos os motivos. Davi teve muitos motivos para passar pelo problema, pela luta. Problemas que o arrastaram para o poço. Se os irmãos contarem e forem fazer a conta de quanto tempo Saul perseguiu Davi, dá mais de 10 anos de perseguição. Dorme com um problema desse, um rei te perseguindo, injustamente, você ali, inocentemente, querendo bem, e um rei querendo te matar, o homem mais poderoso da sua terra quer te matar. É uma razão para a gente ficar triste, é uma razão para a gente ficar numa situação embasbacado, né, com essa situação. O próprio filho de Davi quis matá-lo, Absalão. Eu acho que isso é um problema em família muito grave. Davi, inclusive, em família, teve lá as suas grandes lutas, que certamente o deixaram abalado psicologicamente. Certamente ele entrou, muitas vezes, no poço por causa da sua família. Às vezes, ele pode estar lá também por causa dos seus próprios pecados. Sabemos da história. E o pecado nos leva para o poço. Sabemos do adultério, da trama, da traição, do conluio para assassinar um homem inocente, um grave delito, um pecado que certamente tirou a paz daquele servo de Deus e tira a paz de qualquer um. Os pecados, a nossa maneira de viver vai nos puxando para dentro do poço. Davi diz então, no Salmo 69, estou atolado em um profundo lamaçal que não dá pé. Estou nas profundezas das águas e a corrente me submerge. Estar dentro do poço não deve ser agradável. Você enfrentar
como que areia movediça debaixo dos seus pés, você não tem como se agarrar em nada. Você procura talvez algum socorro e ele não vem, e você vai se afundando, você vai piorando a sua situação, você não encontra firmeza debaixo dos seus pés, você está inseguro, você está vulnerável, você está precisando urgentemente de que alguém pegue em sua mão, de que algo venha tirar daquela situação. Davi se sentia assim, atolado. Talvez a gente tenha pessoas aqui em casa que estão se sentindo assim também, num poço profundo, num poço de perdição, num poço de dor. Talvez alguma coisa que você esperava tanto, uma frustração grande não veio, uma doença que você está enfrentando, é o seu poço nessa manhã. E você vai, como Davi, vai clamar. E nós devemos clamar àquele que pode socorrer. Mas será que poderíamos talvez evitar estar dentro do poço? Eu creio que sim. Eu creio que nós nos atentarmos para os sinais que estão chegando, que estão nos colocando dentro desse poço, a gente possa acordar e dar uma reviravolta na vida. Às vezes você começa a negligenciar a igreja, você começa a negligenciar a oração, a leitura da Bíblia, e de repente você se vê frio, desanimado, não quer vir na igreja, não quer participar das coisas de Deus, não te encantam, você está entrando num poço de perdição, mas você pode sair dele, antes que se torne um atoleiro, antes que se torne algo sem retorno. Você pode sair, mudar seu coração, voltar-se para Deus. Você pode estar falhando com a sua casa, com a sua família, uma coisinha aqui, uma permissão ali, e de repente você se torna um infiel, cai no adultério. Corra disso. Não entre nesse poço, nessa lama. Evite a lama do pecado. Evite esse poço. Estar nele não é brincadeira, não é fácil. Salmo 69 vai dizer que Davi estava clamando: estou cansado de clamar. Secou minha garganta, os meus olhos desfaleceram de tanto esperar por Deus. Clame a Deus, aquele que pode socorrer. Davi sabia que o socorro do homem é vão. Ele falou isso em um de seus salmos. Davi sabia que só Deus poderia livrá-lo daquela situação. E a pessoa só sai do poço e vai para o eu posso. Nós vamos ver aqui que eu posso cantar um novo cântico. Eu posso estar feliz de novo. E a pessoa vai sair do poço e entra no eu posso, quando ele faz como Davi. Depois de clamar, que eu sei que todo mundo que está no poço clama, clama e clama e clama, ele nos dá aqui um segredo. Né? O que ele fala em primeiro lugar? Esperei confiantemente pelo Senhor. Esperei confiantemente pelo Senhor. Palavrinha difícil essa, esperar. Muito difícil. Alguém gosta de esperar aqui? A não ser esperar um filho, né? Talvez. Mas quando nós estamos na expectativa de receber aí uma resposta, um problema, uma questão judicial, nós não gostamos de esperar. Nós não gostamos de esperar na fila do banco, nenhuma fila. Nós não gostamos de estar atrás no trânsito, a gente quer chegar logo lá na frente, se possível, né?
burlando algumas leis, e muitos fazem isso. Aliás, ouvi uma historinha de que um camarada cruzando assim, fazendo as estripulias no trânsito. Aí um camarada tinha saído da igreja, olha lá aquele camarada, papá. Aí a pessoa falou, ó, é meu pastor. Não temos paciência, não gostamos de esperar. Aliás, todo mundo está estressado, né? Vivemos numa pressa. Nós somos conhecidos, né, como uma sociedade estressada, a sociedade fast food. Não temos paciência, falta paciência. E o cantor conhecido de alguns aí mais antigos falava, né? Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Quer dizer, a gente não tem paciência. Quem falou isso? Quem? Pois, irmão, pode falar, irmão, eu sei que vocês sabem. Geraldo Vandré, né? Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Davi esperou. E o texto, no original, na poesia hebraica, ela traz uma entonação diferente do que está aqui agora. Ficou uma tradução bonita, mas a tradução mais literal diz que é esperei esperando. Esperei esperando. Ou seja, com paciência, sabendo que vai chegar, sabendo que no dado momento Deus vai intervir e vai agir, nos tirando dessa situação difícil. Porque como Davi, todos nós vamos passar pelo poço. Aliás, alguém já disse que o crente sai de uma luta e entra noutra. Nós vamos descansar no céu, irmãos. O nosso descanso, a alegria, não é aqui. Nós vamos ser felizes, completamente, sem nenhuma dor, porque aqui, enquanto habitar o pecado, neste mundo, nós sofremos as consequências deste pecado. Mas esperar com confiança. Diz a lenda grega que Penélope esperou por Ulisses por 10 anos. A lenda conta que Ulisses foi para a guerra de Troia e não voltava. Não sabia se ele estava vivo ou se estava morto. E o pai da Penélope, segundo a lenda, insistia com ela para que ela contraísse o novo casamento. E ela, muito fiel, muito reticente, sabendo que Ulisses vai voltar, ela não concordava. Mas pela insistência do pai, ela estabeleceu uma condição para que ela atendesse os pretendentes, né, que chegavam ali aos tubos para desposar a bela Penélope. Ela disse o seguinte: depois que eu tecer um sudário, vamos simplificar para nós, uma coxa de crochê, que eu vou fazer para o pai do Ulisses, o Laerte, depois que eu tecer essa coxa, eu vou me casar de novo. E durante o dia, a Penélope estava lá tecendo a coxa, e ela, né, crescia. Só que chegava a noite, ela desmanchava tudo. E no outro dia, estava lá tecendo, e os pretendentes só olhando, né, se estava... E à noite, ela desmanchava tudo. Até que Ulisses voltou. Uma espera confiante. Fala, dona Gilda, não vai ficar gravado, mas... Amém. Esperar em silêncio, com confiança.
mas tem os que perdem a esperança. Conta-se também de um caso verídico, de um pai que cuidava de um filho lá no sul da França. Por longos e longos anos, um filho sofrendo, quase que vegetando em cima de um leito, dor do filho, da família e desse pai que o amava tanto. E por longos anos, essa dor. E o pai pensou então em praticar a eutanásia com o filho, para que cessasse esse sofrimento. Ele parava de sofrer e resolvia a situação de uma forma, talvez, humanamente, na visão dele, melhor. Parar o sofrimento. A eutanásia é isso, é interromper o sofrimento. E ele resolve fazer isso, certo? Faz isso. Enterra o filho. E quando ele volta, em sua casa, há um telegrama de um médico amigo de um grande centro da França, dizendo que haviam descoberto o remédio para o tratamento do filho. Uma espera impaciente, uma espera que nós não podemos imitar, devemos esperar, saber esperar. Essa espera é pedagógica, irmãos. Se Deus não atendeu ainda, é porque Ele está fazendo alguma coisa, é porque Ele está ensinando alguma coisa, porque Deus tem os seus propósitos, porque Deus é soberano, Ele sabe a hora. Nós queremos encaixar Deus na nossa agenda, no nosso tempo, que é o Cronos. Nós queremos colocar Deus dentro, caber dentro do que nós entendemos. Se Deus pudesse ser compreendido, Ele não seria Deus. Ele está além da nossa compreensão, muito além da nossa capacidade de entender os propósitos de Deus. Jó nunca entendeu o que Deus estava fazendo na vida dele, nunca. Quando ele chegou no céu, talvez Deus tenha explicado a ele. Deus sabe o que está fazendo. Deus não perde a hora. Deus não se atrasa. Deus não chega depois do que você precisava. Nós precisamos crer nisso. Esperar é isso, é exercitar a fé. É exercitar a fé. Você vai sair do poço e chegar no eu posso quando você esperando. Esperar e esperando. A versão nova VI fala: coloquei toda a minha esperança no Senhor. Somente em Deus, ó minha alma, espera silenciosa, que a Gilda disse, esperar em silêncio. Esperar silenciosamente, esperar esperando, é se submeter a Deus, é se humilhar diante de Deus e reconhecer que Ele está governando a nossa vida. Mas aí algo acontece maravilhoso. O homem que vai ao poço, do poço ao poço, ele sai de lá quando Deus se inclina para ele. Quando ele clama, e no tempo de Deus, Deus então intervém, Deus se inclina. Essa é uma linguagem antropomórfica, não é isso, Luciano? Deus é um espírito, né? Não se inclina, mas Ele tratou Davi tão carinhosamente, com tanto interesse, que ele transmite essa ideia de que Deus se inclinou para ele. Aquela atitude, né? Às vezes você vai falar um segredo para alguém, deixa eu te contar um segredo da pessoa.
Se inclina, põe o ouvido, segredo. Mas falou assim, eu queria te pedir um negócio. Opa. Deus se inclinou e do alto ele estendeu a mão e me tomou. Salmo 18:6 fala isso. Davi é uma testemunha aqui de como Deus se importa com cada um de nós e o tratou com o mais absoluto carinho e interesse. Coisa maravilhosa, irmãos, nós imaginarmos isso, colocar no nosso nível aqui para nosso entendimento. Aquele que governa o mundo, o que criou todas as coisas pela palavra do seu poder, aquele que criou os céus dos céus, os astros, que criou a terra, os mares, os seres que lá existem. Aquele que governa o mundo, as nações, os conflitos deste mundo, a história deste mundo. O mundo está acontecendo e Deus está lá, soberano, governando todas as coisas. Uma doença aqui, um conflito ali, uma tsunami aqui, uma tragédia aqui, um 11 de setembro ali, menino nascendo aqui, o passarinho precisa de comida, o peixe precisa de alimento, a corça está criando, os touros precisam pastar, a árvore das folhas está caindo e Deus está controlando isso tudo. As estrelas esperando o seu momento de ser chamado e Ele sabe o nome de todas elas. Bilhões e bilhões de astros, de estrelas, Deus as chama, Deus ordena, me louvem, cantem para mim. Os seres angelicais esperando a ordem de Deus. Todos dependem desse grande Deus. E aí ele ouve, Pai, socorro. Ele levanta do trono, se inclina, meu filho, o que eu posso fazer por você? Sou todo ouvidos, fala comigo. Ele para o universo, para ouvir o seu filho. Este é o amor de Deus. Conheço gente que está assim hoje. Esperando Deus se inclinar, mas Ele vai chegar. Glória a Deus por isso. Deus no seu tempo vai me ouvir e eu saio do poço para o poço. Tirou-me de um poço de tremedal de lama, colocou meus pés sobre uma rocha. O que Deus faz então? O salmista não tinha onde se agarrar, estava numa situação de afundando-se cada vez mais no poço de desespero. Mas Deus ouve o clamor, Deus se inclina, e Deus então muda aquele quadro, e aquele sentimento de insegurança, de desesperança, de não ver uma luz no fim do túnel, Deus então firma os passos daquele homem. Deus coloca uma rocha debaixo dos seus pés, uma rocha, lugar de segurança, onde você se sente bem, confortável, onde os seus medos agora se dissipam, e você pode alegremente dizer, agora sim, agora eu estou firme, agora eu posso caminhar, posso sair daqui. E Deus faz isso, firma os passos, coloca essa rocha e firma os seus passos, para que ele consiga caminhar a sua vida, seguir o seu caminho, alegre pelo livramento de Deus. Já encerrando, irmãos, quando
a gente sai do poço e vai para o poço, uma coisa acontece, maravilhosa. Nós agora temos um novo cântico, um hino de louvor ao nosso Deus. Talvez dentro do poço a gente estava murmurando, reclamando, perguntando-se por que aconteceu isso comigo, por que isso acontece sempre comigo, por que comigo? A murmuração dentro do poço. Mas agora a linguagem é outra, o livramento chegou, Deus veio em seu socorro e agora a sua palavra, a sua mensagem é um louvor ao nosso Deus, um cântico ao nosso Deus. Nos diz, Ele me pôs nos lábios um cântico novo, um hino de louvor ao nosso Deus. Todos aqui estejam nessa fase já, de estar exaltando o Criador, o poderoso Deus, porque Ele coloca nos nossos lábios e vai colocar no seu lábio uma nova história, para que você possa também falar disso, testemunhar isso. E é para isso que Deus, às vezes, nos coloca em situações difíceis, para que nós sejamos bênção também na vida de outras pessoas. O texto conclui assim: muitos verão essas coisas, temerão e confiarão no Senhor. A sua luta, o seu problema, pode ser e deve ser motivo que outros conheçam o Senhor Jesus. A sua experiência pode ser um testemunho muito eloquente para que você pregue este evangelho. Muita gente fala que não sabe pregar o evangelho, não conhece bem a palavra a ponto de pregar, mas a experiência te traz essa base, a experiência que você passa, a luta que você passa, vai te dar condições de você abrir os seus lábios e proclamar as virtudes de Deus, a ação de Deus na sua vida, e isso vai tocar o coração das pessoas. E muitos verão isso, temerão, o Espírito Santo vai agir e confiarão no Senhor. Que você esteja pensando, meditando na espera, no tempo que você está esperando. Teve um homem na palavra de Deus que creu contra todas as possibilidades, contra toda a expectativa, creu contra a esperança. O texto é claro nisso. Não havia condições humanas de esperar alguma coisa. As possibilidades da promessa se cumprir, se olharmos pelo aspecto humano, jamais se cumpririam. Deus chamou Abraão aos 75 anos e lhe fez promessas de que seria pai de uma grande nação. Com 75 anos, todo mundo já está pendurando a chuteira, né? Ninguém pensa em mais nada. Não, Carlinhos? Amém? 75 anos é tempo de olhar para frente. A idade mais avançada, você tem condição de fazer muito mais, porque você já tem a experiência, você já tem a vivência, você pode produzir muito. Abraão foi assim, fazendo projetos aos 75 anos, querendo viver. Caleb aos 85 queria lutar, queria conquistar ainda. Como eu estava aos 40, ainda estou aos 80, ele falou, deixa eu conquistar. Não é hora de botar o pijama, é hora de partir para a luta. Esperar contra a esperança. Abraão esperou 25 anos ainda, 25 anos ainda, aos 100 anos.
foi que Isaac nasceu aos 100 anos. Imagina isso. O homem esperando contra a esperança. Espere em Deus, não desista, não sucumba na sua fé, dizendo, não, Deus esqueceu de mim. A Bíblia diz que quando Deus está em silêncio, ou o poeta diz, né? Não vou dizer a Bíblia, a música, é que Deus está trabalhando por você. Quando Ele está em silêncio, Ele está agindo em seu favor. Não duvide disso. Não duvide de que Deus vai intervir na sua vida para a sua glória. Deus te tira do poço e te leva para o eu posso, quando você confia nele, espera nele e louva a Ele. Amém, irmãos?